Muito bem, pessoal, queridos. Hoje o tema está pesado, viu? Semana passada nós estudamos os 4 animais terríveis, tivemos que dividir o livro de Daniel em duas partes, porque muito complexo, muito conteúdo. E na primeira parte analisamos quem seriam aqueles animais terríveis e o efeito que a ação deles, o domínio deles, traria para toda a Terra, né? Porque foi um domínio universal. Chegamos à conclusão ali, com os 10 chifres daquele animal terrível, que esses seriam os povos bárbaros e que, dentre esses, sugeria uma ponta pequena que causou grande espanto em Daniel. E então decidimos que hoje passaremos a falar sobre essa segunda parte, com ênfase na ponta pequena, que causou tanto receio e pavor, né, em Daniel. O texto que nos baseamos nessa análise sintética de hoje está em Daniel 7, verso 25. Diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. Então, vamos tentar destrinchar aqui esse texto, considerado um dos textos mais difíceis da Bíblia, né? Muita gente estudando e fazendo as mais diversas deduções. Vamos ver hoje qual o sentido mais profundo desse texto e que relação ele pode ter com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, o primeiro trabalho que a gente precisa ter aqui é identificar esse tempo profético. Para isso, nós vamos esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí eu vou aqui fazer uma trançagem com diversos textos, misturando inclusive com Apocalipse. Exatamente como vocês, meninas, que puxam o cabelo e puxam cada ponto e vão fazendo aquela trança, né? Cruzando um com o outro. É o que nós vamos fazer agora. Então, Daniel, como já li 7, 25, diz que essa ponta pequena, terrível, que tinha muitos olhos e parecia ser muito inteligente, e o pequeno não quer dizer nada em termos de poder, porque era um poder que sobrepunha todos os demais. Então, ele vai falar palavras contra o Altíssimo, essa ponta pequena, esse poder, vai destruir os santos do Altíssimo, vai mudar tempos e leis, e esse sofrimento, essa dor, vai durar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí lá em Apocalipse 13, verso 3 e 5, vamos encontrar: e vi uma das 2 cabeças como ferida de morte. Aqui já é o tratamento com a besta, que equivale à ponta pequena, porque aparece no mesmo tempo, tá? Vamos entender já já melhor isso aí. Como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Esses 42 meses vão equivaler a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, que a Bíblia nos mostra que, na perspectiva profética, cada dia equivale a um ano. Vou já mostrar para vocês isso com mais detalhes. Mas o interessante é notar que esse poder vai existir com predomínio durante 1.260 anos, que é esse tempo, 2 tempos e Consegui, glória a metade de um Deus. tempo, e não sei quem foi que falou aí que mistura de tempo, mas é bom Foi eu, fecharmos. pastor. Foi eu, Elizabeth, perdão. Porque faz dias que eu não consigo ouvir vocês, por isso que eu entro e saio, porque eu não estava conseguindo. Agora eu consegui. Me desculpe e me perdoe. Amém? Vamos embora, vamos em frente. Bom, e aí, esse período de domínio
e de sofrimento e dor que os santos iriam sofrer, iriam passar, termina. E o poder também da besta e da ponta pequena, ou da ponta pequena, que são os mesmos poderes, teria fim. Mas, pelo que diz o Apocalipse, algum tempo depois, esse poder voltaria a existir com a mesma arrogância, ok? Vamos já ver isso à frente aqui. E se aparece também Apocalipse 12, 14, que diz: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a gente vê aí que todo esse processo é um processo administrado pela serpente, que é Satanás, o diabo. É ele quem dá poder à ponta pequena e é ele quem dá poder à besta do Apocalipse. Que estamos aqui interligando esses poderes. E aqui mostra que, durante esse tempo, muitos fugirão, tá? Para um outro lugar, fugindo da perseguição, ok? E aí é justamente aquele período que a perseguição é acirrada e muitos cristãos fogem da Europa para um lugar inóspito, que é os Estados Unidos, ali no início da sua colonização. E esses protestantes vão colonizar os Estados Unidos, que se torna um dos países protestantes mais fortes do mundo, ok? Isso aqui a gente vai ainda ver um pouquinho lá na frente, no capítulo 8 da semana que vem, a gente vai detalhar um pouco mais isso, tá? Aí, trançamos agora com Apocalipse 12, verso 6, que diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, tá? Enquanto Satanás prepara a perseguição, Deus prepara o escape, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Então, aí coincide de novo um ano, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é os 3 anos e meio. Que você juntando vai dar 1.260 anos. Vou já explicar melhor isso aí. Aí vamos agora para Apocalipse 11, 2 e 3, 2 a 3, que diz: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. De novo, 42 meses, se você multiplicar por dias, vai dar 1.260 dias, que são os 1.260 anos. Tá? E darei poder às minhas testemunhas, às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco. Quer dizer, é uma referência ao tempo de dor, de martírio, que foi a perseguição desse sistema perseguidor, da ponta pequena e da besta, ok? E mesmo em meio a essa turbulência, ainda assim os santos de Deus pregariam, lutariam e deixariam as suas marcas, porque há uma ideia que muitos teólogos defendem, que o sangue dos mártires servia de semente do evangelho. Então, quanto mais se matava, mais pessoas se convertiam. Ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos destrinchar essa questão do princípio dia-ano. No livro de Números 14, verso 34, vocês estão me vendo falar aqui meio rápido, mas não se perturbem, porque logo depois da minha fala vocês vão seguir a trilha, onde vai estar todo o detalhamento para vocês refletirem, pensarem e estudar com precisão. Então, Números 14, verso 34, diz: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. E levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. E foi o tempo em que Deus se afasta por causa da atitude de covardia dos espias, e aí eles vão passar 40 anos vagando no deserto, que seria os dias transformados em anos pela linguagem profética. Bom, aí vem a questão do cálculo, né? São 3 anos e meio, um tempo que a própria Bíblia explica que esse tempo deve ser entendido como ano. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio
são 42 meses, ok? E 42 meses multiplicado por 30 dias vai dar exatamente 1.260 anos, ok? Depois, com calma, vocês vão caminhar pela trilha e ver esses detalhes com mais carinho, mais tempo. Então, dedução, né? Pelo calendário antigo, os meses tinham 30 dias, tá? Então, o período de um ano são 12 meses, tá? Os dias do ano são 360 dias. O período profético é de 3 anos e meio, o que dá um total de 1.260 dias, que no princípio dia-ano seria 1.260 anos. Bom, resolvido o problema de dia-ano. Agora vamos pensar um pouco sobre a questão dos 1.260 anos. Tudo bem, descobrimos agora que a ponta pequena e a besta do Apocalipse vão dominar e fazer sofrer os santos de Deus por 1.260 anos, mas aonde vamos começar a contar esse tempo? E aonde vamos terminar? Ok? Bom, a ideia dos estudiosos é que, antes de 1538, houveram vários momentos, tá? Inclusive quando Justiniano considerou o Papa João II como sendo de uma liderança inquestionável, e em outras, isso foi desde a queda do Império Romano, em 476, que ali havia um domínio dos reis arianos. E a gente viu aquelas 10 pontas, que eram 10 reinos que se dividiu, que Roma foi dividida, né? E dentre esses, a gente viu que o urso destrói 3, está com as 3 costelas na boca, não sei se vocês se lembram disso, entre os dentes. Eram 3 povos desses 10 que foram totalmente destruídos. Ok? Então, esses 3 povos foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Eram povos bárbaros. Inclusive, essa palavra vândalo, né? Parece uns vândalos, essa expressão que a gente usa hoje, é por conta dessa turma, que um deles era os vândalos, que eram terríveis, né? Destruíam tudo por onde passavam. Era um povo bárbaro, terrível, sob domínio mesmo do inimigo, né? Bom, aí, embora que antes da data escolhida, que é 538, tenham havido outras datas importantes, mas nós escolhemos a data de 538 porque foi o desfecho final para garantir o domínio do poder papal, ok? Agora a gente está identificando a ponta pequena e a besta do Apocalipse como sendo um sistema, não é uma pessoa, mas um sistema. Primeiro a gente tem que procurar, né? Procurar na história onde houve um sistema, não uma pessoa. Mas desde quando houve um sistema que cumpre os requisitos da ponta pequena e da besta do Apocalipse? Aí a gente agora vai ter que identificar, não tem mais para onde correr. Eu tenho amicíssima na Igreja Católica, sou amigo de alguns padres, inclusive o padre Zezinho, foi quem me batizou, quem me casou, porque eu quando casei ainda não era evangélico, então fui batizado pelo padre Zezinho. Tenho vários amigos em que a gente conversa, dialoga. Esses meus amigos, eles admitem as questões bíblicas, né, sobre sábado, sobre a idolatria de imagens e purgatório e essas coisas. Eles já têm uma visão refinada, mas muitos deles não conseguiram se afastar desses ideais, né? Inclusive, também tenho amigos pastores evangélicos em todo que é lugar evangélico. Um dos meus maiores amigos, pastor Amauri, também tem consciência da importância do sábado e da questão do derramamento do Espírito, a maneira como nós adventistas vemos e como os pentecostais veem. E ele já sabe também o refino desse tema, mas o meu amigo, o pastor Amauri, diz sempre para mim que é difícil, porque ele tem uma vivência com suas ovelhas lá, ele é o pastor das ovelhas, mas ele tem consciência, inclusive, passou a guardar o sábado. Bom, mas é isso. Em 1538, é que esses 3 últimos, que andavam perturbando Roma e não davam sossego, porque o Papa já exercia uma certa autoridade, mas não total, uma autoridade espiritual e política, como passa a ter justamente em 1538, quando Belisário consegue
depois de vários anos de luta, né? Cerca de 1 ano a 2 anos de luta, ele consegue conquistar Roma, justamente nessa data, 538, e aí estabelece a república ali em Roma, não a república, mas ele reforça o poder do Papa e com a derrota sobre os ostrogodos, ok? Então, dessa maneira, ele quebra o cerco dos ostrogodos e, a partir daí, a autoridade papal passa a ser reconhecida em todos os domínios que eram antes das 10 tribos pagãs, ok? Bom, encontramos o início desse período. É nesse período da história, é o único período que nós vemos surgir um poder com esse reforço de política e de religiosidade dominando o mundo daquela época, ok? E esse poder, ele a partir daí vai crescendo cada vez mais e vai até ali próximo do fim da Idade Média, exercendo um tremendo poder. Agora vamos ver então quando termina esse poder, ok? Quando termina os 1260 anos. A data marcada é 1798, tá? Eu falei ainda há pouco a questão da República, mas essa República é estabelecida justamente nessa data. Eles tornam Roma uma república e substituem o absolutismo do Papa, que dominava os reis e os reinos no mundo inteiro naquela época, e pega o Papa Pio VI, prende, leva para Valence, na França, uma cidade, e deixa ele lá preso. E lá ele fica em exílio e chega até a sua morte. Então, a partir daí, o Berthier, general, sob o comando de Napoleão Bonaparte, é que define essa nova situação e acaba com esse domínio terrível que o sistema papal, não um papa específico, exerceu sobre os próprios cristãos. Eu também preciso dizer o que eu disse na semana passada, que não foi exatamente a Igreja Católica, mas foi a própria Igreja que Cristo deixou totalmente pervertida, corrompida e apostatada, que chegou no clímax desse poder papal, de colocar um homem dominando o mundo inteiro, quando em substituição a Cristo, quando Cristo não deu essa autoridade para ninguém. Uma autoridade, nós vamos ver, de se beijar os pés, até de se adorar. E vamos ver mais coisas que essa autoridade papal exerceu. Então, é um sistema papal, não é uma pessoa em si. Okay? Bom, aí fica esclarecido, numa análise histórica, que 1538 é a data inicial e 1798, com a derrocada do Papa, a data final. Cabe aí exatamente 1260 anos. Para quem tiver dúvida, porque a data realmente inicial é uma data bastante controversa, mas a data final não tem jeito, porque é aqui nessa data que acaba o poder papal, que ele sofre a ferida mortal, que a gente acabou de ler no livro do Apocalipse. Bom, então, para quem tem essa dúvida, é só pegar a data mais certeira, que é 1798, e subtrair 1260 anos. Você vai encontrar a data de 538 do mesmo jeito. Então, agora, vamos sair dessa questão de identificar os 1260 anos, considerando que nós já conseguimos encontrar, e vamos agora tentar identificar a ponta pequena. Quem é? É, de fato, um sistema papal, que é a besta do Apocalipse e a ponta pequena de Daniel? Bom, aí os estudiosos, alguns se dividem, né? Achando que poderia ser Antíoco Epifânio, Antíoco IV. Tá? Esse foi um líder grego que trouxe muito sofrimento, mas de modo geral, ao povo de Deus, né? Mas de modo geral, os teólogos concordam ser o sistema papal, por tudo que eu vou mostrar daqui por diante. Por que não Antíoco Epifânio? Porque Antíoco é um rei grego
que estava representado pelo leopardo, que nós vimos na semana passada. Okay? E o leopardo não tem os 10 chifres, nem tem um chifre que surge dele. Não, isso acontece com o quarto animal, que já está num tempo muito à frente do domínio grego, já com Roma perdendo o seu poder e os bárbaros dominando tudo, inclusive a própria cidade de Roma. Além disso, a ponta pequena não pode ser uma pessoa, porque ela influenciaria 1260 anos, exerceria um poder de morte, de destruição, de perseguição, de tortura sobre os santos de Deus. Então, não dá para ser um homem. Que homem viveria 1260 anos? Mas sim um sistema. E nem um papa específico, um sistema. E, infelizmente, o sistema era um sistema que existiu na própria Igreja de Deus. Na própria Igreja de Deus. No seu ápice, ali de Pérgamo e Tiatira, é que acontece toda essa desgraça, né? Com a própria Igreja de Deus que se corrompeu. A Igreja Católica se assume com todos esses erros a partir do rompimento com Lutero, Calvino, e aí é outra história, ok? Aí sim, eles ficam para cá, segurando, determinando os seus dogmas, e Lutero, Calvino, Zwingli e outros mais seguem a perspectiva do povo protestante, ok? Que são considerados hoje os evangélicos de hoje, né? Ok. Então, além disso, a ponta pequena e a besta falaria blasfêmias, mas não somente isso, mas também mudaria tempos e lei. E a gente não observa isso também em Antíoco. Antíoco chegou a oferecer porco no altar de sacrifício do santuário dos judeus, proibiu a guarda do sábado, proibiu a prática da adoração nos termos que os judeus queriam, trouxe muito sofrimento aos judeus. Mas ele não se caracteriza como alguém que mudou tempos e a lei. E daqui por diante agora, nós vamos ver por que essa ponta pequena, essa besta, se enquadra muito mais com um sistema papal que surge recebendo o poder demarcador em 568 e que vai crescendo nesse poder e depois vai tendo uma derrocada, uma caída em 1798, como vimos, a queda, né? Ok? Então, vamos lá. Bom, vamos agora analisar as ações da ponta pequena, da besta, e agora encontramos o sistema papal. Vamos ver se ocorreram essas coisas no meio do sistema papal ou não, sob a responsabilidade deles ou não. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês são dados da história, são coisas inquestionáveis, okay? Fatos. Então, vamos lá. Primeiro, esse poder falaria palavras contra o Altíssimo e blasfêmias contra o Altíssimo. Então, aonde nós encontramos evidência disso? Primeiro, no século III já, ok? Os papas começam a afirmar a possibilidade de perdão dos pecados através do pagamento de penitências, uma coisa jamais abonada pela palavra de Deus. No concílio de Calcedônia, em 451, é declarado que Maria foi assunta ao céu. Isso não tem nenhum registro também na Bíblia. E a partir daí começa a idolatria e a supervalorização de Maria, ok? Que ela realmente era santa, pura, virgem, maravilhosa, a mulher mais digna encontrada por Deus para que fosse a guarda, né, o útero onde Jesus seria guardado e nasceria, mas ela não há nenhuma evidência que ela foi recitada e nem que ela, como os outros santos, como Pedro, como Paulo, como Moisés e tantos outros, deveriam receber algum tipo de adoração, né? Nós vemos, inclusive, Paulo e Pedro repreendendo alguns que tentaram se ajoelhar diante deles e adorar, ok? Em 1209, aí o Papa promete para quem se inscrevesse nas cruzadas, que as cruzadas foi um movimento com algumas intenções, entre elas a de destruir todos os hereges em todos os lugares de domínio do sistema papal. Então, quem não se convertesse, a forças, deveria ser morto, torturado, coisa parecida, ok?
Então, esses que se inscrevessem receberiam como prêmio o desvio do purgatório e a entrada imediata no céu. Então, isso é um absurdo, uma heresia. Essas são palavras de blasfêmias contra o Altíssimo, porque não existe a doutrina do purgatório, tem que passar, ser tostado um pouquinho, feito um galeto, pegar um bronzezinho para poder chegar no céu. Isso aí é coisa inventada pelos homens, pelo sistema papal. Em 1252, aí eles definem, decretam o ad extirpanda. É um termo latino, emitido pelo Papa Inocêncio IV, que foi um dos documentos que oficializou a perseguição, afirmando que os hereges tinham que ser esmagados como serpentes venenosas. Só que esses hereges, que eu coloco aqui na trilha com, entre aspas, que não eram hereges, era qualquer pessoa que se indispusesse em relação à doutrina, às orientações, ou aos mandados, ou às ordens, ou às diretrizes da Igreja Católica sob uma liderança do sistema papal. Quem fosse contrário a isso era perseguido dos mais diversos modos. Então, estamos analisando a ação da besta, da ponta pequena e do sistema papal, que foi nele que nós encontramos essas realidades que eu acabei de explicar para vocês, expor para vocês. Em 18 de julho de 1870, no Concílio Vaticano I, aí o Papa Pio IX declara a infalibilidade papal para questões religiosas. Ora, não existe infalibilidade, né? Existe caminho do aperfeiçoamento, a luta pela perfeição. Mas só seremos infalíveis, impecáveis, quando recebermos a incorruptibilidade, né? A incorruptibilidade que será dada na volta de Jesus. Ele nos tornará todos incorruptíveis. Aí sim, não falharemos mais. Mas até lá, o Papa ou qualquer líder do sistema papal, da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ou da Organização Mundial dos Batistas, ou da Assembleia de Deus, de quem for, são pessoas falhas ali, inspiradas, maravilhosas, consagradas, mas não infalíveis. Bom, todos esses atributos e todas essas palavras terríveis são oriundos do sistema papal. Foi lá que nós encontramos todas essas coisas. Vamos em frente. Qual é a outra ação? Destruirá os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo vão ser destruídos. Tá? Estava na profecia. Aí nós vemos aqui Alexandre IV, Clemente IV, Nicolau IV, Bonifácio VIII. Todos esses condenavam autoridades civis sob pena de excomunhão e sob pena de executar sentenças que os condenavam como herege, inclusive a própria morte. Então, os papas, o sistema papal, adquiriu um poder que estava acima dos impérios. Então, esse foi o clímax de Pérgamo e de Laodiceia. Chegar à altura do poder, mas, ao mesmo tempo, à altura da apostasia. Isso foi a igreja que Deus deixou, que tinha o seu remanescente, que eu sempre digo aqui essa frase a vocês, né? Que o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Então, durante todo esse tempo, Deus teve um remanescente. Foi justamente esse povo perseguido pela própria Igreja de Cristo, na sua banda estragada, né? Bom, então eles começaram a pensar como é que eles podiam punir esses hereges a partir de torturas e muita dor. Aí começaram a pensar, né, em arrancar unhas com ferros aquecidos. Muitas vítimas penduradas nas árvores, decretado de morte. Muitas tiveram chumbo derretido derramado dentro dos ouvidos e da boca. Os instrumentos criados para tortura de uma crueldade absurda,
Tá? E aí eu coloquei lá na nossa trilha, que vocês vão ver já já, alguns desses instrumentos de tortura, gente. Eu fiz aqui uma síntese. Tem coisas terríveis que eu poderia dizer aqui, mas o tempo não me permite. Aí eu tenho aqui a roda de despedaçamento, vocês vão ver a figura lá na trilha. Eu tenho aqui o açoite de ferro, que era os açoites com os objetos mais terríveis na ponta para dilacerar o corpo das pessoas. Eu tenho aqui a cadeira da Inquisição, ela era cheia de ferros no entorno dela, de pontas terríveis. Eu tenho aqui o cavalete terrível, que torturava de maneira absurda. Tenho aqui o esmagador de cabeça, que esmagava a cabeça até a morte das vítimas. Eu tenho aqui a forquilha dos hereges, tem um desenho aqui para vocês observarem. É bom a gente ver isso, que é para a gente saber o quanto esse povo sofreu. Tenho também a guilhotina, você já sabe como é que funcionava, né? E eu tenho também aqui a mesa de evisceração, gente. Essa talvez seja a coisa mais terrível. Era uma espécie de hélice que entrava no corpo e quartejava manualmente ali a pessoa, e quando saía com as vísceras. Pense numa coisa... isso foi tão grave que o Papa atual da Igreja Católica, ele fez há pouco tempo um pronunciamento para o mundo inteiro, pedindo desculpas por esse tempo em que a própria Igreja matou, torturou, esmagou os santos de Deus, os santos que a própria profecia em Daniel e Apocalipse, identificando a ponta pequena e a besta como os autores, como sendo esse sistema. Então, assim, gente, nós não encontramos essas coisas que eu estou falando para vocês em nenhum lugar, em nenhum tempo, em nenhum momento da história da humanidade, a não ser nesse. E os responsáveis foram a Igreja Católica daquela época, o sistema papal daquela época, junto com as autoridades civis. Então, eles fizeram isso. E, finalmente, a terceira atitude básica do texto atribuída à ponta pequena e ao poder papal foi que esse sistema cuidaria em mudar tempos e lei. Tempos e lei. Então, a arrogância do sistema papal foi tamanha que eles retiraram 2 mandamentos da lei de Deus, o segundo e o quarto. Jesus uma vez falou que até que passa os céus e a terra, nem um jota, nem um tio deveria ser tirado. Ai daquele que tirar um jota ou um tio da lei. Nem um tio, nem um jota. Quanto mais arrancar o mandamento inteiro. E quem se arrogou a esse poder? O sistema papal. Por que o sistema? Porque os papas, em suas ações individuais, fizeram essas coisas. E mesmo o Papa atual, presente, não mudou isso e continua na mesma vibe do sistema papal de sempre. Ok? Então, eu coloquei aqui na trilha o segundo mandamento, que foi mexido. Né? Qual foi o segundo mandamento? Não farás para ti mais escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem te curvarás a ela. Êxodo 20, verso 4 e 5. Aí, junto a isso, eu resolvi trazer 2 textos, um texto de Isaías 45, 20 e de Abacuque 2, 18 a 20, que mostram que não tem assim. Porque é o seguinte, muitos amigos desse sistema papal, que se submetem a ele inocentemente, dizem que não é adoração, é veneração. Gente, a veneração é um sinônimo da adoração. E como não dizer que fazer promessa, se ajoelhar, seguir em procissão, como dizer que isso não é adoração? Se isso não é adoração, o que é mais? E para provar isso, eu tenho aqui o texto de Isaías 45, 20, que diz: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Está claro, gente?
É isso que nossos amigos inocentemente estão fazendo, sendo guiados por uma liderança corrompida, que segue a mesma tendência do sistema papal, que se apostatou. Foi uma apostasia da igreja original que Cristo deixou quando subiu aos céus e deixou para nós, igreja, a missão de adorá-lo em espírito e em verdade. O outro texto é mais forte ainda, é Abacuque 2, 18 a 20. Abacuque 2, 18 a 20. Olha só o que diz aqui. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Para que serve? Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum, não há fôlego, não há vida. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que coisa linda, né? Então, é para adorar o Senhor que está no templo, não as imagens que estão no templo. Porque se eu me ajoelho diante da imagem, eu estou adorando essa imagem. Se eu peço coisas a esse ídolo, é porque eu estou personificando esse ídolo. Santo Antônio, para quem vai casar, não sei o quê. Agora mesmo, o dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, muita gente ali pagando as promessas, indo a pé, indo de joelhos até determinado local. E a gente tem visto os acidentes, muita gente morrendo na estrada, porque não tinham cuidado, veio o carro e... Gente, adoração tola e vã. É o que diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Tá? Agora vamos para... Bom, mudou tempos e lei. Estou mostrando, né? Tirou o mandamento que proíbe a idolatria e tirou o quarto mandamento, que diz o seguinte, Êxodo 20, verso 8 a 10. Lembra do dia do sábado? Para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, 8 a 10. Então, o próprio Deus disse que era o sábado. Jesus veio, também santificou o sábado. Os apóstolos também santificaram o sábado. As pessoas ganhas e salvas, batizadas pelos apóstolos, também guardavam o sábado. O livro do Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Então, assim, o sábado é como uma linha tênue. O sábado é um símbolo de Cristo, ele não pode ser anulado. O sábado simboliza a pessoa de Jesus, que diz, vinde a mim e encontrareis descanso para suas almas. Então, quando eu entro no sábado, eu estou entrando na presença do Senhor. Eu estou me fazendo um com Cristo. Como ele disse, Pai, que eu seja um com eles como sou um contigo. Então, eu me torno um, num descanso, no encontro com Deus, no encontro de paz. É para isso que Deus nos deu o sábado. Não foi para o judeu apenas, foi para a humanidade. Porque a perspectiva da nova aliança, com mais ênfase, foca na salvação dos gentios. Então, os gentios entrariam nessa mesma vibe, nessa mesma perspectiva. Que o autor de Hebreus também diz que quem vacilar, quem não entrar nesse repouso, não vai entrar no repouso de lá. Ok? Bom, aí o que aconteceu, gente? Aconteceu foi o seguinte. Além dos cristãos, os judeus foram muito perseguidos, mais do que os cristãos. Então, o povo pagão odiava os judeus. E aí os cristãos que foram se corrompendo, foram querendo se guardar. E aí começaram a achar a melhor ideia de santificar um dia da ressurreição. Ele é festivo, é melhor. Só que Deus não deu essa ordem, você não encontra em lugar nenhum na Bíblia. Nem Cristo que veio para mudar tanta coisa, com a nova aliança, com a nova perspectiva. Paulo também fala dessa nova perspectiva e ninguém fala nada de substituir o dia de sábado por um outro dia qualquer. Então eles começaram com essa onda e ali, quando Constantino, em 321 depois de Cristo, decreta, ele não fez nada novo, ele apenas confirmou a tendência que estava ocorrendo. Já
já haviam muitos cristãos abandonando o sábado para não se parentar, para não se parecer com os judeus, que eram tão perseguidos e odiados. Então, para se livrar disso, para não ter nenhum vínculo com os judeus, eles preferiam separar um outro dia. Isso já começou ali a corrupção, a degradação da igreja cristã, deixada por Deus. Ok? Então, no decreto de Constantino, ele diz que todos deveriam descansar no venerável dia do sol, tá? Que era o dia de domingo. Bom, aí vem mais algumas informações, ok? No Concílio de Nicéia, foi declarado no ano 364 depois de Cristo, que os cristãos não têm que se judaizar e estar sem trabalhar no sábado. Quer dizer, isso é na prática, para eles, judaica. Então, os cristãos não tinham que fazer isso. Judeu é judeu, cristão é cristão. E cristão é domingo. No Concílio de Trento, aí é estabelecido o catecismo, ok? E o Papa Pio V ordena, a Igreja de Deus, em sua sabedoria, ordenou que a celebração do dia de sábado fosse transferida para o dia do Senhor, o domingo. Claro, está documentado aqui na trilha, você vai checar e vai apreciar assim que você puder, ok? Então, gente, eu tenho aqui um texto, e eu concluo com ele, do Monsenhor Segur. O que é Monsenhor? Monsenhor é uma pessoa que tem um título especial além do que ele já tinha, de cardeal, de bispo ou de padre, ok? Então, ele recebe o título de Monsenhor como alguém especial acima do status que ele tem naturalmente. Esse Monsenhor católico, ok? Ele diz o seguinte: foi a Igreja Católica que transferiu esse repouso para o domingo, em lembrança da ressurreição do nosso Senhor. Portanto, a observância do domingo, pelos protestantes, é uma homenagem que eles tributam, a despeito de si mesmo, à autoridade da Igreja Católica. Então, nossos amigos evangélicos, de modo geral, ingenuamente, quando estudarem profundo, vão entender e vão sair dessa, mas eles estão prestando subserviência, submissão à autoridade católica do sistema papal, que foi quem mudou. Lógico que hoje se paga um preço muito alto para guardar o sábado. Não é qualquer um que guarda, porque está tudo mudado, o mundo inteiro santifica o domingo. E os evangélicos, infelizmente, caíram nessa armadilha e hoje também, sem consciência da profundidade do que significa isso, têm guardado também o domingo sem a noção de que está lá claro na Bíblia, em inúmeros textos, que o dia que Deus pede para que ele seja adorado de maneira especial, porque é um tempo exclusivo para isso, é o dia de sábado, e não o dia de domingo. Não é o dia que nós queremos, é o dia que Deus determinou. Ok? E então, assim, eu concluo relembrando, né, que depois daquela visão dos animais terríveis, Daniel se volta para um cenário de juízo e da volta de Jesus. Aí ele interrompe e começa a questionar o problema dos 10 chifres, daquela ponta terrível que ele quer entender. E aí termina tudo quando ele retoma de novo uma visão, contemplando a cena do juízo de novo e a volta de Jesus. O que é que isso demarca para nós? Que nós estamos vivendo exatamente esse tempo do fim. A besta sofreu a ferida mortal, a ponta pequena sofreu a ferida mortal, ali no final dos 1260 anos, mas a própria Bíblia diz em Apocalipse, como lemos hoje, que ele vai voltar a ter o poder, essa ponta pequena e esse sistema papal. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, a tremenda influência do sistema papal sobre o mundo. Hoje em dia, o Papa tem reunido, e eu tenho visto aí alguns vídeos do CEMEI e do Hobbes que enfatiza muito essa perspectiva. Recomendo a vocês que deem uma olhada lá, que eles atacam muito esse assunto. Passo a passo, essa demonstração clara de reforço, de retomada do poder e da influência mundial do sistema papal. Que Deus, então, nos abençoe. Que Deus abra a nossa mente e nos dê a coragem de nos aprofundar, porque foi dito pelos profetas que o estudo de Daniel e Apocalipse seria
teria uma ênfase maior no fim dos tempos, nos últimos dias. E é o tempo que nós estamos vivendo. Não sabemos se é agora, é o tempo do fim, se ele termina agora, se ele vai demorar um pouco mais, não importa. O que importa é que eu esteja pronto, preparado e consciente do que vai acontecer e da sua volta, que pode ocorrer a qualquer momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê cada dia mais a sua unção, para que nós compreendamos a sua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.